Capítulo 46. Kallen mordeu o pão crocante, sentindo aquele crocante satisfatório quando seus dentes finalmente o romperam. Gotas da carne de porco escorreram por seus lábios, manchando a frente de suas calças. Mas ele não se importou. Nos primeiros 2 dias, ele não tinha conseguido engolir muita comida. Seu estômago parecia ter se contraído em uma bolinha. Mas ele tinha comido mais nos últimos 3 dias do que no mês anterior, e não pretendia parar tão cedo. A privação de comida lhe dera um novo apreço por ela. Só naquela manhã, ele tinha comido 2 maçãs, 2 bananas e um robalo, da cabeça à cauda. Embora ele tivesse que reduzir as frutas frescas. Ele só tinha um suprimento para uma semana a bordo, mas o cozinheiro tinha dito que se começasse a apodrecer, então era por ordem de chegada. Ele nunca tinha esperado que a comida apodrecesse até agora. Levantando-se do banco, Kallen mancou até a murada do navio, com a luz do sol refletindo na superfície da água e o vento gelado percorrendo sua pele. Começava a se sentir mais forte, mas ainda estava muito longe do que fora antes. Seus braços e pernas estavam frágeis como gravetos, e seu estômago ainda doía, embora menos do que antes. No mínimo, as unhas das mãos e dos pés de Vairil haviam crescido novamente na manhã anterior. Kallen se recusara a princípio, mas não podia contestar a lógica de Vairil. Percorrer a distância que planejavam percorrer seria infinitamente mais difícil com suas mãos e pés em tão mau estado. Kallen estendeu sua mente para a de Valeris. O dragão estava a alguns quilômetros a leste, planando na superfície da água, mergulhando para dentro e para fora, capturando peixes. Ele não havia se afastado mais do que isso desde que o navio zarpou. Valeris nunca queria ficar a mais de alguns minutos de Kallen, e Kallen não via isso mudar por um tempo, não depois do que acontecerá. Ele ainda podia sentir o medo e a fúria apodrecendo no fundo da mente do dragão. Aquela solidão vazia, a ausência de metade de uma alma. Kallen também sentia isso, é claro, intensamente, mas o magoava mais sentir aquela dor em Valeris. Como está se sentindo? Perguntou Tarmon, parando ao lado de Kallen na murada do navio. Pelo menos seu apetite voltou. Kallen riu. Não consegui fazer nada além de comer por dias. Ótimo! Talvez você precise, para recuperar as forças. Você vai precisar. Kallen enfiou o último pedaço do pão crocante e da carne de porco na boca, tentando respirar através da comida. Assim que engoliu tudo, soltou um suspiro, inclinando a cabeça para trás. Eu sei, disse ele, colocando a mão sobre a barriga. E, Tarmon, obrigado. Não apenas por vir comigo, mas por me tirar daquela cela. Se você não tivesse vindo, a guarda dracônica já teria me pegado, e mais do que isso. Eles teriam pegado Valeris. Devemos nossas vidas a você. Tarmon sorriu, batendo a palma da mão no corrimão de madeira áspera. Foram Aleron e Baird que organizaram a fuga. Sem eles, ainda estaríamos apodrecendo naquelas celas. De qualquer forma, acho que já salvamos a vida um do outro o suficiente para estarmos quites. Aleron e Baird podem ter organizado a fuga, mas foi você quem me colocou nos ombros e me carregou durante todo o caminho para fora daquela cidade. Não pense que me esqueci disso. A maioria teria me deixado para trás. Eu poderia ter me deixado para trás. Tarmon deu um sorriso fraco, olhando para a água. Você se acha muito pouco, Kallen. Ei, vocês dois. Kallen se virou ao ouvir a voz de Eric. O capitão Kiron me pediu para vir buscá-los. Ele quer conversar. Vairil já está lá dentro. A cabine do capitão era cerca de 3 vezes maior que a cabine que Kallen, Eric, Vairil e Tarmon haviam compartilhado. À direita, uma cama de casal estava embutida na parede, com lençóis ornamentados em um amarelo vibrante com detalhes em vermelho. Do outro lado da sala, 4 barris de madeira de tamanho médio estavam presos à parede do navio com tiras de ferro, com pequenas torneiras saindo perto do fundo dos barris. Uma prateleira cheia de canecas de madeira percorria a parte superior dos barris. Ripas de madeira foram fixadas na parte frontal da prateleira, impedindo que as canecas escorregassem. E uma trava foi instalada na extremidade da prateleira para permitir o acesso às canecas. 2 sofás feitos de carvalho escuro estavam no meio da sala. Grandes parafusos de metal os prendiam ao chão, o que Kallen supôs fazer sentido, visto que navios eram propensos a tombar de um lado para o outro. Uma longa almofada de veludo vermelho percorria o assento de cada sofá, presa com tiras de couro. Atrás dos sofás, no fundo da sala, uma pesada escrivaninha de carvalho estava parafusada ao chão, da mesma forma que os sofás. A escrivaninha estava completamente vazia,
exceto por 4 conjuntos de pinos que se projetavam na parte frontal e um grande mapa preso em cada canto com pregos curtos e chatos. O capitão Kiron estava atrás da mesa, com a mão direita apoiada na borda e a esquerda tirando algo dos dentes. Ele ergueu os olhos quando os 3 entraram na sala. Ah, ótimo! Alguém gostaria de beber alguma coisa? Estou bem, disse Kalen, contendo o riso enquanto olhava para Vairil. O enjoo do elfo só piorava a cada dia. Ele passava a maior parte do tempo na cabine, deitado em sua cama de lona com um pequeno balde de madeira. Nas poucas vezes em que subira ao convés, fitara a água como se fosse um oceano de fogo e, em seguida, retornará imediatamente à sua cama. Naquele momento, apoiou uma das mãos na parede de madeira e cobriu a boca com a outra, com lágrimas brotando no canto dos olhos enquanto, sem dúvida, segurava o vômito. O capitão Kiron deu de ombros, caminhando sem esforço pelo chão em constante movimento. Ele abriu a trava na extremidade da prateleira de canecas, pegando uma delas antes de prendê-la novamente. Colocando a caneca sob uma torneira que pertencia a um dos barris, o capitão abriu a maçaneta, deixando um líquido marrom claro escorrer livremente para dentro da caneca. Rum Carvosi temperado 100% da mais alta qualidade. Você nunca experimentará nada parecido em Eféria. Ao lado de Kalen, Tarmon soltou um longo suspiro. Sabe de uma coisa, disse ele, dando de ombros. Vou tomar uma bebida. Eu também, Eric interrompeu, subitamente ansioso. Seria rude não fazer isso. Exatamente, disse o capitão Kiron com um sorriso largo. Ele colocou a caneca de madeira sobre a mesa, encaixando-a firmemente em um dos pinos. Kalen não tinha notado antes, mas cada caneca tinha leves ranhuras moldadas nas bordas que pareciam feitas sob medida para permitir que fossem seguradas pelos pinos. Dan teria adorado. Ele sempre foi um daqueles que inventava engenhocas úteis. Draleide, você tem certeza de que não gostaria de uma? O capitão pegou mais 2 canecas da prateleira enquanto falava, enchendo-as com rum. Obrigada, capitão. Mas estou bem. Não tenho certeza se meu estômago aguentaria algo assim ainda. E, por favor, me chame de Kalen. Claro. Mas, se eu tivesse um título desses, eu me certificaria de mantê-lo. O capitão deu de ombros, voltando-se para sua mesa. Encaixou as canecas em 2 dos pinos restantes, deixando-as deslizarem até o fundo sozinhas. Então, deu a volta pelo outro lado, abriu uma gaveta embaixo da mesa e tirou um limão, uma faca curva e um saquinho com algum tipo de granulado. Cortando o limão em 3 partes iguais, ele espremeu o suco nas canecas e, em seguida, jogou uma das cascas na boca, mastigando-a enquanto colocava a mão no saco e despejava um pouco do conteúdo nas canecas. Cana-de-açúcar, disse o capitão ao notar que Kalen observava atentamente. Compensa a acidez. Eu chamo de brisa doce do mar. O capitão entregou uma caneca para Tarmon e Eric, tomando um grande gole enquanto fazia isso. Merda divina, disse Eric, tossindo e engasgando. É só uma caneca cheia de rum. Por que, pelos deuses, você chamaria isso de brisa doce do mar? O capitão Kiron riu, tomando um gole de sua bebida. Deu de ombros. Principalmente só para ver as pessoas fazerem isso. Tanto Kalen quanto Tarmon não conseguiram conter o riso, e Tarmon tomou um gole da bebida enquanto fazia isso. Acho que está muito bom, disse Tarmon, com um sorriso zombeteiro nos lábios. Certo. O capitão piscou enquanto falava. As únicas 2 pessoas que não estavam rindo eram Vairil e Eric, o primeiro porque estava muito ocupado se mantendo ereto e mantendo o conteúdo de seu estômago firmemente dentro dos limites de seu corpo. Tudo bem, disse Kiron, endireitando-se e endireitando os ombros. É hora de falarmos de negócios. Levará mais alguns dias até passarmos pela costa Arcalen, então é melhor nos recompormos. Onde vamos desembarcar o navio? Todos os olhares se voltaram para Kalen. Bem, Você não sabe, não é? Na verdade, eu não tinha pensado tão à frente. O capitão suspirou, balançando a cabeça. Vocês, marinheiros de água doce. Vocês sempre parecem ter vontade de ir a algum lugar, mas nunca têm a visão de planejar nada. Como ainda não morreram? Há 2 opções, disse Tarmon, aproximando-se da mesa, com a mão pairando sobre o mapa. Podemos ancorar em Passo do Rei, onde o rio Kilnir encontra o Oceano Velora, e então seguir pela Terra Queimada. Ou podemos navegar pela Costa do Relâmpago e ancorar em algum lugar entre Bromis e Kerga. As Terras Queimadas ou a Costa do Relâmpago. Ambas parecem suicídio. Eric estava em pé ao lado da mesa, com os braços cruzados sobre o peito, os olhos examinando o mapa. Eles são,
disse o capitão Kiron, dando de ombros. Então por que você está nos trazendo? Kalen estreitou os olhos, seu olhar fixo em Kiron. Tenho uma queda por causas perdidas. É uma espécie de fetiche meu. Eric inclinou a cabeça para trás, franzindo o rosto. Você não quer dizer defeito? É meio que um defeito seu. Eu falei sério. Uma longa e constrangedora pausa pairou no ar por um instante antes que o capitão voltasse a se concentrar no mapa. De qualquer forma, se não se importa, Kiron inclinou a cabeça na direção de Kalen. Prefiro deixá-lo em Passo do Rei. Perdi 3 navios na Costa do Relâmpago e gosto deste. Não quero vê-lo destruído. Além disso, seu amigo não me pagou o suficiente para levá-lo pela Costa do Relâmpago. Então por que você está me perguntando? Kalen se aproximou um pouco mais do mapa, calculando as distâncias da jornada. Gosto de ser educado. Então, Kinspas. Quanto tempo leva para chegar lá? O capitão franziu o lábio inferior. Mais 9 dias, na minha opinião. As águas ao redor da Costa Arcalen podem não ser as da Costa do Relâmpago, mas também não são um mar de rosas. As águas por aqui são agitadas, as rochas são irregulares, e quanto mais nos aproximamos das ilhas, mais redemoinhos encontraremos. 9 dias, Kalen murmurou para si mesmo. Quanto tempo para atravessar as terras queimadas? Você está me perguntando? O capitão riu, tomando outro gole de sua bebida. Você é engraçado, admito. Não tenho a mínima ideia. Nunca ouvi falar de alguém que tenha atravessado esse oceano. Aliás, nunca conheci ninguém que tivesse um dragão, então diria que suas chances são maiores do que as da maioria. Não tenho certeza da precisão deste mapa em termos de terra. O cartógrafo jurou que era preciso, mas, pensando bem, eu também não acreditaria se estivesse sob a ponta da espada. O capitão franziu a boca em contemplação enquanto passava o dedo pelo mapa. Parece que são cerca de 320 quilômetros de um ponto mais próximo ao outro. Embora isso o deixasse mais perto de Copperstille do que de Berona. Além disso, não há chance de você andar em linha reta naquele oceano de areia e poeira, então eu diria mais perto de 320 quilômetros. Dado o terreno e a escassez de comida, digamos que você consiga caminhar 32 quilômetros em um dia, seria doloroso, mas você conseguiria. Isso lhe daria cerca de 12 ou 13 dias, 2 semanas, para estar seguro. Kalen apenas encarou Kiron. Não conseguia distinguir se o homem era maluco ou simplesmente louco. O capitão se portava como um comerciante abastado, com suas roupas finas, seu cabelo loiro bem cuidado e seu visual impecável. Mas era evidente que ele estava a apenas algumas rosas de um arbusto. Kalen deu um passo em direção à mesa, passando o dedo pelo mapa de tecido áspero, trazendo da cidade de Passo do Rei, subindo pelas terras queimadas, parando em Berona. Ele ergueu a cabeça, movendo o olhar entre Tarmon e Eric. Ele havia olhado para Vairil, mas o elfo agora estava encostado na parede de madeira, com os olhos fechados, respirando fundo. O que você acha? Acho que provavelmente vamos morrer, disse Eric, franzindo os lábios. Mas seria uma história e tanto poder dizer que cruzamos as terras queimadas, e depois daqueles túneis, isso não é nada. Tarmon olhou para Eric, com a sobrancelha erguida, divertido. Ele balançou a cabeça. É muito arriscado, embora provavelmente não seja pior que a Costa do Relâmpago. Então, está decidido. O capitão se endireitou, esvaziou a caneca e colocou as mãos na cintura. Ancoraremos em Kinspas em 9 dias. Kalimvar mordeu o canto do lábio, com as mãos apoiadas na fria borda de pedra da mesa de guerra. Ele e Veratin estavam ali havia horas. Mas, independentemente de como se desenrolassem, não havia cavaleiros suficientes. E se deixarmos o Império se virar sozinho? Os Uraques e os velhos magos têm mais do que uma gota de ressentimento entre si. 2 coelhos com uma cajadada só. Veratin soltou um suspiro, os braços cruzados sobre o peito e uma das mãos acariciando a base do queixo. Você sabe que esse não é o nosso jeito, irmão. O norte está consumido pela sombra, Veratin. Ela paira tanto fora quanto dentro das muralhas. Fanny e o Círculo têm um vínculo tão forte com o traidor quanto os Uraques. Se pudermos deixá-los eliminar uns aos outros, estaremos em melhor posição. E o povo? O norte não tem inocentes. Vamos deixá-los à ira da sombra. Kalimvar cerrou os dentes, olhando para a mesa de pedra esculpida. Muitas das aldeias ao longo da borda norte das Terras Queimadas já haviam sido invadidas, assim como algumas que ficavam ao longo dos contrafortes do Mar Doru. Os números de Urak pareciam ainda maiores do que na queda,
embora não estivessem todos concentrados em um único lugar. Fanny havia se aliado às feras naquela época. O fato de estarem agora se enfrentando dava aos cavaleiros uma chance melhor. Ele suspirou, erguendo-se em toda a sua altura. O dever dos fortes é proteger os fracos, grão-mestre. Então, sempre será. E as aldeias na base de Volfinirid? Ainda estou tentando decidir, disse Veratin, franzindo a testa enquanto olhava para a mesa de guerra. Por enquanto, designei Darmerian e o Quinto para vigiar Ilhanara Ocidental. O simples fato de termos encontrado marcados de sangue lá justifica isso. Kalimvar assentiu. Darmerian é uma boa escolha. Ele é jovem o suficiente, mas tem um caráter forte. E quanto aos Draleide? Veratin ergueu uma sobrancelha. E ele? Sabemos que o Império está procurando por ele. E suspeito que não sejam os únicos. Seria bom mantê-lo seguro. Precisamos de aliados, velho amigo. Veratin se abaixou, pressionando as mãos contra a mesa, com um olhar profundo e pensativo. Finalmente, erguendo a cabeça, Veratin suspirou. Onde nossos relatórios o colocam? Em Drifaen. Ele não é visto há semanas. Mas recebemos relatos de que partes do castelo de Arisfal pegaram fogo há poucos dias. Não acredito que tenha sido coincidência. Veratin ergueu as mãos e contornou a mesa de pedra até ficar bem na frente de Kalimvar. Encontre-o e faça o que for preciso para protegê-lo. Mas, por enquanto, mantenha isso apenas dentro do seu próprio capítulo. Alguns dos outros capitães não ficarão felizes com essa decisão. Não fomos feitos para ser os árbitros de Eféria. Somos seus guardiões contra a sombra, nada mais. E falhamos nessa tarefa, disse Kalimvar, sem desviar o olhar de Veratin. Precisamos fazer mais. Talvez você tenha razão. Vá agora. Veja se consegue encontrar a Draleide. Kalimvar curvou-se levemente. Grão-mestre.